Interessante decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha passado de certa forma despercebida, constitui um importante precedente jurisprudencial com um reflexo significativo na própria dogmática do direito penal no tocante à dosimetria das penas. Essa decisão, de que foi relator o ministro Olindo Menezes, estabelece que a prática de lesão corporal constitutiva de violência doméstica por agente embriagado autoriza o aumento da pena base na primeira etapa do caminho trifásico de fixação da pena. Segundo o julgado do STJ, portanto, a embriaguez do agente por ocasião da agressão na violência doméstica tratada na Lei Maria da Penha configura circunstância judicial negativa a ser levada em conta, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, na primeira fixação da pena a que se refere o artigo 68 do mesmo Código. Entendeu-se que a prática do crime em estado de embriaguez, nesses casos, confere à conduta do agente uma especial reprovabilidade, que deve ser tomada como uma circunstância judicial negativa que implica na fixação da pena base acima do mínimo legal. Pena base sobre a qual, nos termos do artigo 68 do Código Penal, o juiz deverá fazer incidir, se houver, as circunstâncias legais agravantes e atenuantes genéricas, de que tratam os artigos 61 a 67 do Código Penal, e por fim, também se houver, fazer incidir as causas de aumento ou majorantes e as causas de diminuição de pena ou minorantes. E isso tem reflexo na própria dogmática penal, como eu disse de início, porque representa uma nova leitura do tratamento que o direito penal tradicionalmente confere à embriaguez, seja por álcool ou por qualquer outra substância psicoativa de efeitos análogos. Como é sabido, o direito penal, em face da prática do crime em estado de embriaguez, apresenta tradicionalmente três respostas distintas, conforme a origem dessa embriaguez. A primeira é, se a embriaguez for voluntária, né, ou seja, o agente ingere a bebida ou outras substâncias de efeitos análogos para ficar embriagado, embora não esteja querendo cometer crime nenhum, por exemplo, para comemorar uma conquista, aprovação num concurso, etc. Ou então, quando ela é culposa, no caso, por exemplo, do agente beber para festejar, beber por qualquer razão, sem querer ficar embriagado, mas tendo consciência de que aquela substância, né, pode levar à embriaguez. Nesses casos em que a embriaguez, repito, é voluntária ou culposa, adota-se a chamada teoria da actio libera in causa, nos termos do artigo 28, inciso 2 do Código Penal, e não há nenhum reflexo na imputabilidade do agente. Portanto, sendo a embriaguez voluntária ou culposa e o agente embriagado comete o crime, essa condição de embriagado é, para o direito penal, irrelevante. Não tem nenhum reflexo na sua responsabilidade penal. Na verdade, é uma verdadeira hipótese de responsabilidade penal objetiva, adotada por razões de política criminal pelo legislador. A segunda hipótese é aquela em que a embriaguez é involuntária, ou seja, decorre de caso fortuito, por exemplo, o agente aspira ou ingere acidentalmente uma substância de efeitos psicoativos e comete o crime nesse estado. Ou em razão de força maior, quando, por exemplo, o agente é coagido a
cheirar uma droga ou a beber uma bebida alcoólica. E nesse caso, o agente estará isento de pena, nos termos do parágrafo 1º do artigo 28 do Código Penal, se essa embriaguez for completa, ou terá sua pena diminuída, nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo 28, se, em razão dessa embriaguez, a sua imputabilidade foi reduzida. Na terceira hipótese, chamada de embriaguez pré-ordenada, né? A embriaguez pré-ordenada é aquela situação em que o agente, já com o propósito de cometer o delito, consome a bebida alcoólica ou outra substância de efeitos análogos, por exemplo, para se encorajar e cometer o crime. E nesse caso de embriaguez pré-ordenada, por óbvio, não se exclui e nem se reduz a imputabilidade e, ao contrário, configura-se uma agravante genérica nos termos do artigo 61, inciso 2 do Código Penal, a ser considerada pelo juiz na segunda etapa da dosimetria da pena, implicando, portanto, em aumento da pena base anteriormente fixada. Ora, essa decisão recente do STJ, ao considerar a embriaguez voluntária ou culposa do agressor, não a pré-ordenada, a voluntária ou culposa, praticada no âmbito da violência doméstica contra a mulher, como uma circunstância judicial negativa, com o efeito de acentuar a reprovabilidade da conduta do agente, esse entendimento, repito, apresenta um novo paradigma dogmático que, numa interpretação à luz da regra contida no inciso 2 do artigo 28 do Código Penal, leva à conclusão de que a embriaguez do agente, mesmo que não se trate daquela pré-ordenada, repito, justifica a imposição de uma pena acima do piso mínimo legal.